Existe uma palavra antiga, numa camada do texto que a maioria nunca alcança. E essa palavra foi usada pela Bíblia para descrever duas coisas: Deus e a mulher. Se alguém te perguntasse hoje, qual palavra a Bíblia usa para definir a mulher, o que viria à sua mente? Submissa, gentil, auxiliar? A maioria responderia ajudadora. E aí eu te pergunto, o que isso significou para você ao longo da vida? Uma função secundária, um papel de suporte, alguém que existe em torno de outra pessoa? E se eu te dissesse que a palavra original, aquela que foi traduzida como ajudadora, não é pequena assim? E se essa palavra no hebraico original fosse usada na Bíblia para descrever o socorro de Deus quando nenhum exército humano consegue salvar? Hoje vamos abrir esse texto juntas. Como quem abre um mapa antigo e descobre que ali havia um caminho o tempo todo. Antes de tudo, preciso te contar como esse texto começa. Porque quando a gente fala em criação da mulher, muita gente pula direto para Adão e a costela e perde o contexto inteiro. O texto começa em Gênesis 1. E a primeira coisa que Gênesis 1 faz é estabelecer valor, não comparação, não hierarquia, valor a cada criação. A luz, as águas, a terra, os animais. O texto diz: e viu Deus que era bom. Repete isso 6 vezes. 6 vezes o mesmo olhar de reconhecimento. E depois, quando cria o humano, diz: e viu Deus que era muito bom. Percebe o que está acontecendo? Antes de qualquer função, antes de qualquer papel, antes de qualquer relação, o texto começa por: isso é bom, isso tem valor, isso importa. É uma fundação. Deus não começa perguntando para que serve, antes de dizer que belo é. Não começa por comparação, quem é mais, quem é menos, quem está acima ou abaixo. Começa por valor. E isso muda o que a gente vai encontrar mais à frente. Porque quando chegarmos na criação da mulher, vamos chegar com esse contexto já na mão. Nesse universo, o valor vem antes da função. Agora vamos entrar num detalhe que vai mudar como você lê esse texto. Uma palavra que a maioria das pessoas nunca parou para investigar. Você já deve ter ouvido que Adão é o nome do primeiro homem. Mas se eu te contar que no hebraico, essa palavra não é exatamente um nome próprio e que ela não significa apenas homem. A palavra é Adam. Ela significa humanidade ou humano, ser humano. Aquele que foi tirado do solo, da terra, Adama em hebraico. Então, quando o texto diz que Deus criou o Adam à sua imagem, está falando de um ser humano, da humanidade. Não necessariamente de um homem específico, com gênero definido ainda. Vamos olhar isso juntas com cuidado, porque importa muito. Alguns estudiosos do texto hebraico argumentam que o Adam de Gênesis 1 e 2 representa a humanidade indiferenciada. A criatura que carrega a imagem, a dignidade, o chamado. E que a distinção homem-mulher vem depois, como um aprofundamento desse ser. Como se a humanidade carregasse um potencial que precisava de 2 para se expressar completamente. Não como metades quebradas que se completam, mas como 2 aspectos de uma mesma dignidade original. Carregando imagem, carregando propósito, carregando valor. Antes de qualquer relação entre si.
Tem mais uma pista escondida nesse começo, e ela é tão sutil que a maioria passa direto. Quando Gênesis diz que Deus vai criar o humano, o texto usa um plural inesperado. Façamos o ser humano à nossa imagem. Façamos. Não farei, não criei. Façamos. Nossa. Teólogos debatem esse plural há séculos, e hoje não é meu objetivo resolver essa discussão aqui. Mas quero te mostrar o que ela revela, independente da interpretação que você traga. Deus não cria a partir da solidão, Deus cria a partir da relação. E aí vem o dado que muda tudo. Se o humano foi criado à imagem de um ser que existe em relação, então o humano também foi feito para isso. Não como fraqueza, não como dependência, mas como design, como reflexo de quem o criou. O universo não nasceu do isolamento, nasceu da comunhão. E o humano foi colocado dentro desse universo carregando essa mesma marca. Bem, chegamos em Gênesis 2 e aqui entra o que eu chamo de a virada. O texto desacelera, ele vai contar a história de um jeito diferente, mais íntimo, mais próximo, e de repente aparece uma frase que muda tudo. Antes de qualquer queda, antes de qualquer erro, antes de qualquer tensão, no Éden, ainda intacto, Deus observa o Adão e diz: não é bom que o ser humano esteja só. Vamos ficar aqui por um momento. Porque essa frase não é pequena, não é um rodapé, não é uma nota técnica na criação. Essa frase é Deus identificando uma incompletude, não no caráter do Adão, não em algum pecado, mas no design. A solidão não era um defeito do humano, era um espaço deixado propositalmente. Um lugar que precisava de encontro. Percebe o que isso significa? A mulher não é uma solução de emergência, não é um complemento improvisado. Ela responde a uma necessidade que Deus mesmo nomeou. Antes da queda, no Éden, num mundo ainda perfeito, a criação da mulher não é um remendo, é uma intenção original. É o Éden sendo completado. E aqui chegamos na palavra. A palavra que deu nome a essa série. A palavra que foi traduzida como ajudadora. E que carrega muito mais do que isso. Gênesis 2,18 diz: não é bom que o ser humano esteja só. Farei para ele uma Ezer Kenegdo. Ezer. Vamos começar por ela? Essa palavra aparece 21 vezes no Antigo Testamento. 21 vezes. E sabe como ela é usada na maioria das vezes? Para descrever o socorro de Deus. Nos Salmos, quando o povo clama por ajuda no momento de crise, quando não há saída humana, quando os exércitos falharam, quando a situação é impossível, a palavra usada para esse socorro que vem do alto é Ezer. Um socorro forte, um auxílio que transforma, uma presença que muda o que seria impossível. E essa mesma palavra, usada para socorro divino, é a palavra que Deus escolhe para descrever a mulher. Não uma auxiliar, não uma assistente, não alguém que exista para fazer o que sobrou. Uma presença que carrega a força de quem socorre, de quem está presente, quando a situação pede mais do que o que já existe. Uma força com propósito, não uma função periférica. Pensa comigo. Deus usa a mesma palavra para si mesmo e para descrever a criação da mulher. Se Deus é Ezer, e Ezer é coisa menor, o que isso estaria dizendo sobre Deus? Não faz sentido. A palavra não pode ser diminutiva, se quem carrega primeiro é o próprio Criador. E eu preciso dizer isso com clareza. Quantas mulheres passaram a vida inteira se sentindo pequenas por causa de uma tradução que nunca alcançou o original? Quantas aceitaram papéis de invisibilidade porque alguém leu ajudadora e não se deu ao trabalho de perguntar em qual língua, qual palavra?
A palavra é Ézer. E Ézer não é pequena. Mas a frase de Gênesis 2:18 não termina em Ézer. Há uma segunda palavra logo depois. E ela é igualmente fascinante. Ézer Kenegdo. Uma palavra composta que carrega a ideia de diante, em correspondência a, face a face. Olhe para o que essa palavra faz. Ela não posiciona a mulher atrás. Não a coloca abaixo. Ela a posiciona diante, no mesmo nível do olhar. Face a face é a linguagem do encontro. É como dois interlocutores numa conversa importante. É como duas pessoas que se veem, se reconhecem e existem umas para as outras. E tem algo muito preciso nesta palavra que eu quero que você leve. Kenegdo protege contra dois extremos. O primeiro extremo, o apagamento. A ideia de que a mulher não tem voz, não tem presença, não tem face própria. Kenegdo diz, não, há uma face aqui. O segundo extremo, a dominação. A ideia de que uma face precisa se impor sobre a outra para existir. Kenegdo diz, também não, face a face não é competição, é encontro. O texto não desenha uma mulher atrás, não desenha uma mulher acima. Desenha uma mulher diante, presente, visível, correspondente. E essa é a imagem que o Éden oferece como fundação. Antes de qualquer queda, antes de qualquer tensão. O design original é esse: parceria, presença, face a face. Então, chegamos aqui. Depois de toda essa jornada pelo texto antigo, pela língua hebraica, pelo cenário do Éden, pelos detalhes que a tradução às vezes encobre, chegamos numa definição. Ézer Kenegdo. Não ajudante, não assistente, não alguém que existe para completar o que faltou na criação de outra pessoa, mas um socorro forte, com propósito, posicionado face a face, com presença, com voz, com identidade própria. E o que isso significa para você? Significa que se você foi criada, ou se você acredita que foi criada, você não foi criada para ser pequena. Você não foi criada para existir nas margens. Você não foi criada para uma tradução diminuída. O texto original em hebraico diz outra coisa, diz socorro forte, diz face a face, diz havia uma intenção aqui e ela era enorme. Se esse episódio te surpreendeu, se a palavra ajudadora significou uma coisa para você por muito tempo e hoje esse significado parece menor do que antes, eu quero muito saber. Comenta aqui. Quando você ouvir ajudadora, o que isso significava para você? E o que mudou agora? E no próximo episódio a gente vai aprofundar uma pergunta que surge. Se esse era o design original, por que parece tão distante da realidade que a maioria das mulheres vive? O que aconteceu no Éden? O que significa a restauração? A série Ézer Kenegdo continua. Até o próximo episódio.